Olha, os contribuintes terão entre 2 de março e 28 de abril para entregar a declaração do Imposto de Renda de 2017, referente ao ano calendário de 2016. Nossa entrevistada é a contadora Lidiane Amaral. Seja muito bem-vinda, Lidiane, Obrigada. mais uma vez aqui conosco, né? Tirando algumas dúvidas, né, que os brasileiros geralmente têm, né, quando falam imposto de renda. Vamos começar, então, com a primeira pergunta básica, né, para realmente essas pessoas que têm dúvida. O que é, de fato, o imposto de renda? Para quem não sabe ainda, não entende muito bem. Pronto, boa tarde a todos. O imposto de renda é como se fosse um acerto de contas que o contribuinte, todos nós, devemos fazer anualmente para poder demonstrar se existe algum outro imposto a ser pago. Então, muitas vezes as pessoas já têm recolhido na fonte, descontado do próprio salário, uma parcela do imposto de renda e anualmente ele vai fazer um encontro. Eu tive essas receitas, que podem ser salários, locações, outros rendimentos. E tive essas despesas, porque existem algumas despesas que são permitidas a dedução. Encontra-se o valor devido e verifica-se com o que ele teve retido se existe algum outro valor a pagar ou se de repente ele pagou a mais e teria algum valor a restituir. E existe esse valor, um valor mínimo que é obrigado a declarar, né? Quem está isento? Existem os limites de isenção. Então, quem recebeu em torno de R$ 1.900 por mês está isento do imposto de renda. Mas é importante salientar que existem os pré-requisitos que obrigam, não só o rendimento. Então, por rendimento, por receita, seria até R$ 1.903 isento. Interessante. E para que serve o imposto de renda, né? Muita gente pergunta para que serve, por que eu tenho que pagar isso, né? Muita gente meio revoltada assim, né, Lidiane? Pois é. O imposto de renda, em teoria, ele serve para poder custear a educação, saúde. Onde é que vai esse dinheiro? Muita gente para onde deveria pergunta, ir, né? onde Pelo menos deveria ir, né? Deveria ir para educação, saúde, reforma agrária, programas sociais, programas de infraestrutura, como construção de portos, aeroportos. Esse seria o destino do imposto de renda. Falta ver, né? E a gente precisa ver onde é que está sendo aplicado de fato, né? E o imposto de renda serve para pagar o salário de político, tipo governadores? Não, em teoria, não. Não deveria ser, né? Porque a questão das esferas. O imposto de renda, ele vai ser administrado pelo Tesouro Nacional para custear esses investimentos esses investimentos e despesas que eu falado anteriormente, saúde, educação, etc. E vai remunerar, assim, não, mas vai remunerar toda a folha de pagamento envolvida nesses projetos. Então, o governador, ele seria custeado pelas receitas do governo do estado, o presidente pelas receitas da União e assim por diante. A gente está tirando várias dúvidas sobre imposto de renda com a Lidiane, que é contadora, né? Super especialista nesses assuntos de contas, impostos. Então, se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente. Como eu já falei anteriormente, tem o nosso Instagram, @tvfeliz, tem a nossa fanpage, TV Feliz Oficial, e tem também o nosso WhatsApp, 981056955, e o telefone, que é o 32343422. Vários meios de você se comunicar conosco aqui. A produção passa a sua pergunta ao vivo. Pode entrar em contato. Se você tem alguma pergunta, não fica com a dúvida aí, não guarda essa dúvida. Manda pra gente que a Lidiane vai responder. E o que é obrigatório deduzir no imposto de renda, Lidiane? Luísa, existe a obrigatoriedade de informar os bens e rendimentos. A dedução, ela é uma permissão. Então, é permitido deduzir despesas com saúde irrestrita. Então, irrestrita com relação a consultas, exames, atendimento. Tanto do contribuinte como de seus dependentes. Então, plano de saúde, consultas médicas, oftalmológicas, também pode ser pediatra, se a pessoa precisa de algum tratamento com um fisioterapeuta, também pode deduzir, fonoaudiólogo, enfim. Então, esses atendimentos, eles são permitidos. Outra dedução permitida é gastos com instrução própria ou dos seus dependentes. Porém, aí já não é irrestrito o valor. Tem uma limitação, que a limitação, ela está em R$ 3.561. Estamos aguardando ainda a atualização da tabela, que foi prometida para os próximos, eu diria, meses, não diria nem dias, mas enfim, em algum momento vão ser atualizadas. Espero que até março. E quem é que pode ser considerado dependente na minha declaração?
filhos até 18 anos, ou se ele fizer faculdade ou algum curso técnico profissionalizante de segundo grau, ele pode ser dependente até 24 anos. Pais, mães, desde que eles estejam na faixa de isenção ou que o valor dele possa entrar ainda como na sua declaração como dependente, porque o dependente ele pode ter receita, ele pode ter um salário, ele pode ter um rendimento, mas o limite desse rendimento é que existe um valor específico. E é necessário declarar todos os dependentes? Não. É necessário, na hora de preencher a declaração, na hora de fazer o ajuste, é importante estar bem assessorado, porque um dependente que tenha rendimento, ele pode vir a onerar a sua declaração, fazer com que, ao invés de pagar um pouco menos para compensar o gasto com o dependente, se some aquela receita e se pague mais. Então, eu vou declarar os dependentes que forem interessantes naquela declaração. Se tiver um dependente que tem um rendimento, avaliar se ele estaria obrigado a declarar em separado ou se ele está na faixa de isenção, apesar de ter um rendimento. E algumas pessoas têm dúvida, né, se pode deduzir remédios. Não. Infelizmente, eu acredito que é injusto, mas os remédios não. Apenas aqueles remédios que, eventualmente, eles são utilizados, aplicados, ministrados em hospitais, em clínicas durante o atendimento, porque faz parte da consulta. Lidiane, e gastos com educação, como podem ser deduzidos no imposto de renda? Pronto. O gasto com a educação ele pode ser deduzido até o limite de R$ 3.561, por enquanto não tem atualização, o valor é esse. Vale salientar que são os cursos regulares. Então, a escola, pré-escola, fundamental, até a faculdade. Mas os cursos complementares, tidos cursos livres, como curso de inglês, de música, esportes, eles não têm dedução. Como é que faz para declarar aplicações financeiras? As aplicações financeiras, elas são bens. Na nossa declaração de imposto de renda, existem os campos para cada tipo de informação. Então, existe o campo de bens e direitos, que é específico para as declarações, os investimentos, as aplicações financeiras. Olha, interessantíssimo esse bate-papo aqui sobre imposto de renda. E a gente está tirando dúvidas bem primárias, né? Dúvidas assim para o pessoal que está em casa mesmo, entender, né? Se algo tem a ver com você aí, se você tem essa pergunta, pode mandar também aqui para a gente, né? Tem alguma pergunta específica, mas a gente está tirando todas essas dúvidas com a Lidiane, que é contadora, né? Especialista no assunto, e a gente quer saber como declarar veículo. Pronto. O veículo, ele vai ser declarado também nessa ficha de bens e direitos. O que deve ser observado é, esse veículo, ele está quitado ou existe alguma dívida vinculada a ele? Porque se existe dívida, eu declaro o bem na ficha de bens e direitos, mas eu também declaro a dívida em um campo chamado dívidas e ônus. Então, eu declaro lá que X mil reais é o valor do veículo e X é o valor da dívida, e desse jeito eu consigo equilibrar a minha declaração. A gente falou aí em veículos, né? Imóvel. Como é que declara, né, na hora da compra de um imóvel? Semelhante. Semelhante? A gente só tem que observar, existem algumas particularidades, se esse imóvel ele foi financiado com recursos do FGTS, ou se ele foi financiado direto com a construtora, com quem é esse débito. Então, já são casos mais específicos, mas no geral, de uma regra geral, eu vou informar o bem, o imóvel, no campo de bens e direitos e a dívida, caso ela exista, também no campo de dívidas e ônus. E existe a declaração conjunta? Existe a declaração conjunta para os cônjuges, né? O marido e a esposa, eles fazem as suas informações em uma única declaração. Porém, é importante que se veja se é interessante, porque caso os dois tenham rendimentos tributáveis, vão somar e aumentar a alíquota do imposto de renda. Então, é possível, mas é importante que se avalie se é interessante. E quem entregou e só depois percebeu que tinha algo errado, como é que faz? Muito importante essa pergunta, porque hoje a Receita está muito rápida. Então, rapidamente, a pessoa que comete um erro cai em malha. A Receita ela ainda dá chance. Você fica lá numa malha virtual durante um período onde você Quanto pode tempo, retificar. mais ou menos? Varia, mas eu diria a você, Luísa, que com um ano já começa a aparecer as críticas, menos de um ano começa a aparecer as críticas de pendência. Se virar um ano de uma declaração para outra, aí já começa a possibilidade de você receber uma correspondência notificando. Aí a retificação ela já
talvez ela não seja mais nem permitida. Entendeu? Entendi. Então é importante. E quais são as penalidades, né, se eu não enviar a declaração? Esse é um ponto bem importante, né? Um ponto-chave, assim, que muita gente se preocupa. Quais são essas penalidades, Lidiane? Vai se pagar multa pela entrega extemporânea, fora do prazo. Essa multa ela começa com R$ 165,09, porém ela tem um percentual em cima do imposto devido. Então, se o imposto calculado for um imposto alto, 2% em cima dele vai refletir um valor maior do que esses R$ 165. Então, é importante não perder o prazo de entrega. Olha, e agora eu quero saber quais são as principais mudanças no imposto de renda de 2017. Estamos aguardando a Receita se pronunciar com relação às mudanças de tabela, principalmente, que são aquelas que a gente deseja. Eu poderia citar como algumas mudanças que já veio desde o ano passado e algumas dos anos anteriores, que seria a possibilidade que nós temos hoje, apesar do sistema não estar disponível, que ele só vai estar disponível a partir do dia 23 de fevereiro, mas é possível que a gente preencha a declaração pré-preenchida. É um aplicativo que a Receita disponibiliza, que pode inclusive ser baixado num tablet, celulares, onde você vai informando quais foram as suas despesas, quais foram os seus rendimentos, e quando chegar em março, que começa o prazo realmente de entrega, fazer o download desse aplicativo para a declaração propriamente dita, checar e transmitir. Então, isso é bem bacana, e a partir também de março, dia 2 de março, salvo engano, já vai estar disponível a declaração pré-preenchida da Receita. Perdão, o que eu falei antes é o rascunho. A pré-preenchida ela vai estar disponível a partir do dia 2 de março, para que a pessoa possa pegar com os dados que as fontes mandam para a Receita as informações. Como assim? Deixa eu explicar um pouquinho. Agora, em fevereiro, as empresas elas são obrigadas a informar uma declaração também, que é a DIRF. E na DIRF ela vai dizer para quem ela pagou e se houve retenção de imposto. Então, todos os pagadores, né, a empresa, o patrão, o locador, então todo mundo ele vai informar que pagou para aquela pessoa tais valores. E a partir de março você consegue capturar essa informação. É bem importante isso porque quem utiliza da declaração pré-preenchida minimiza a possibilidade de erro de cruzamento, de cair em malha por falha de cruzamento. Porque se eu digito um valor errado, vai sinalizar lá a divergência. Se eu capturo isso direto da informação que já está na Receita, então a divergência ela praticamente não vai acontecer. Então, isso pode acontecer com algumas despesas, como saúde, educação, plano de saúde, e os pagamentos das fontes também vêm na declaração pré-preenchida. E retificando a informação que eu falei antes, agora a gente pode preencher a declaração rascunho, que já está disponível. Tá bom? Olha, Lidiane, muito esclarecedor, muito obrigada, viu, pelas suas informações. E aí tem mais informações no site da Receita Federal, é isso? Isso, no site da Receita Federal já tem bastante informação e aguardamos para os próximos dias umas informações mais precisas com relação à declaração de imposto de renda. Bacana, Lidiane. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, esclarecendo várias dúvidas sobre o imposto de renda. E se você pegou a entrevista agora no finalzinho, ela já caminhando, se você tem alguma dúvida, quer ver de novo, né? Quer rever para entender, pode entrar aí no nosso canal do YouTube, é youtube.com/tvfeliz, lá tem todos os programas e aí vai ser postado. De hoje para amanhã já deve estar lá, tá bom, gente? Obrigada pela sua participação aqui, Lidiane. Até a próxima.